Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui, hoje domingo, juntos para adorar a Deus, mais um dia que Ele nos concede e estamos juntos para louvar o Senhor, Vamos cantar o hino de número 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro de igual sem valor. Fala do amor de Deus, esse amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que mel, que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lavador de noite faz ver os avis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandecer e que mostra o corpo da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo na mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui juntos para adorarmos a Deus, glorificar o seu santo nome, e estamos hoje findando o capítulo de número 31. Nós hoje vamos findar esse capítulo que diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, ok? Então hoje nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as tábuas do testemunho. Isso aqui é muito lindo. A melhor tradução é essa mesmo, tábuas do testemunho, conforme está aqui, ó. Essa Bíblia aqui, deixa eu ver, ela é Almeida, revista e corrigida. Então você tem aqui, ó, testemunho, essa é a melhor expressão, tábuas do testemunho. Na verdade, nós sabemos que por um longo tempo Deus foi dando instruções para Moisés, foi falando muitas coisas para Moisés, mas agora ele vai receber da parte de Deus, ouçam bem isso, as duas tábuas do testemunho. Essas tábuas, elas são gravadas ou escritas, conforme o texto diz, pelo próprio dedo de Deus, ok? O que nós podemos analisar? Essa palavra, vamos colocar aqui para os irmãos acompanharem comigo. Nós temos aqui, ó, Shener Luchot Ha'edet, ok? Quando você atenta para essa expressão aqui, Shener, nós temos aqui um adjetivo, que é um numeral, duas, não é? Aí nós temos Luchot, tábuas, e aí nós temos Ha'edet, nós temos testemunha, né? Então, os dois aqui são substantivos, e aqui nós temos essa expressão Ha'edet, que na verdade vem de Ed, a raiz é essa dali, Ed, que vai falar de testemunho. Essa testemunha, ela tem dois significados.
testemunha de evidência. Se você olhar o próprio texto, ele vai deixar isso bem claro para nós. Essa testemunha aí de evidência, ela refere-se a coisas, mas nós temos testemunho referindo-se a pessoas. Nós sabemos que dentro do direito existe a testemunha de evidência, o toque, o sangue, o objeto que alguém usou para cometer aquele crime. Então, isso é uma testemunha. Veja que essa expressão ed, esse substantivo, ed, no hebraico, ele tem uma conotação bem atual, bem atual. Ou seja, a testemunha, ela pode ser de duas maneiras. Primeiramente, escute essa, nós temos testemunho de referências, que se refere a coisas, a objetos, e nós temos também a testemunha se referindo a pessoas. E quando nós falamos dessa, nós estamos falando daquela pessoa que viu o crime, daquela pessoa que presenciou. Então, algo pode servir como testemunha, um objeto, uma coisa, ali é uma evidência. Nós temos visto no Brasil vários casos de crimes cometidos que a pessoa tenta sair ileso, tenta não se comprometer, mas deixou alguma evidência. Por isso que aqueles que cometem crimes, hoje eles estão, diríamos assim, expertos, eles usam luvas e fazem outras coisas para não deixar evidência. Então, essa expressão, a testemunha, ela está falando de uma testemunha de evidência, mas também uma testemunha de pessoa, aquela que viu o crime, aquela que comprova aquele acontecimento. Então você tem dois sentidos aí para testemunha. E aí nós podemos analisar que o texto aqui é bem claro, que essas duas tábuas do testemunho, aqui ó, Shene, Luchot, Haedet, essas duas tábuas do testemunho, Moisés recebeu diretamente de Deus. Você vê que Deus já vinha falando para Moisés, Deus já vinha ditando algo para Moisés, dando muitas instruções para Moisés. Mas chegou um momento em que o próprio Deus ele vai dar essas tábuas do testemunho para Moisés. E o que seriam essas tábuas, pastor? Nós temos que entender que elas foram abreviadas. Essas tábuas, elas não continham as leis civis, todas as leis, apenas, tão somente os 10 mandamentos. Tão somente os 10 mandamentos. Lembrando aos irmãos, vejam bem, que nunca a lei foi dada com o sentido de salvar. A lei ela foi dada por Deus para um povo que já tinha compromisso com Deus, para um povo que já tinha feito aliança com Deus. Lá no Sinai, as tábuas dos 10 mandamentos era para guiar, orientar o povo de Deus, não para salvar. O que salvava era a fé no Deus Todo-Poderoso. E os santos do Velho Testamento iriam ser salvos na promessa da vinda do Messias, o Filho de Deus. Veja bem, creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus antes, muito antes de existir a lei. Ou seja, a fé, ela vem primeiro. A nossa fé não vem da lei. A nossa fé, ela se direciona primeiramente para com Deus. Depois de ter essa fé em Deus, aí Ele nos dá os mandamentos para nos guiar. Deu para entender? A palavra é o próprio Cristo. É crendo na palavra que é Cristo que nós seremos salvos. Nós não somos salvos por guardar mandamentos. Nós somos salvos por crer no Deus que deu a palavra dele. Ok? Agora, quem é cristão, quem é salvo, vai obedecer à palavra de Deus. O problema é que tem gente que está guardando os mandamentos para ser salvo. Dessa forma, é um esforço próprio. Dessa forma, é ele buscando a salvação pelo mandamento e não buscando a salvação pela fé. Deu para entender agora? Digamos, alguém está pregando na rua, pregando o evangelho, entregando um folheto. Qual é a mensagem? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Depois que a pessoa é salva, ela tem um manual de como deve desenvolver a salvação. Desenvolver, não realizar a salvação. É muito importante atentar para isso. Porque tem gente que está dizendo assim, eu vou guardar os mandamentos para ser salvo. Negativo. Você é salvo, por isso obedece os mandamentos de Deus.
Ok? E nós explicamos ontem aqui. Há muitas pessoas que, eu quero dizer aqui para os irmãos e os amigos que nos escutam nesta manhã, que eu não gosto de polêmicas, eu não gosto de polemizar nada. Mas você que é um bom leitor e que sabe fazer a exegese e a hermenêutica, você mesmo vai conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Como é que eu vou ser salvo por guardar mandamentos? Então estou dizendo que aquilo ali é simplesmente uma forma de eu me salvar. Eu estou fazendo um esforço próprio. E eu não preciso. O que eu preciso para a salvação, Jesus já fez por mim. É isso que nós temos que atender. Foi isso que Paulo era judeu. E Paulo entendia que só guardando os mandamentos seria salvo. Aí ele teve que acreditar em Cristo para ser salvo. Então não é guardando os mandamentos que eu vou ser salvo. Como eu já creio em Deus, eu vou guardar os mandamentos dele porque eu amo a ele. Não é para ser salvo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Está lá em Marcos 12, 31, está lá em Mateus. Então, veja bem, as tábuas, elas foram abreviadas. Elas falavam dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, ok? E se você pegar o Novo Testamento, Jesus repete dos 10, porque Jesus era Senhor, ele é Deus. Então, nós temos que dizer assim, por que vocês cristãos, assembleianos, não guardam o sábado? Preste bem atenção. O sábado se tornou um peso para Israel. E Jesus não veio formar um novo Israel. Jesus veio formar a igreja. Então, para a igreja, ele muda todo o sistema. Jesus, ele é o Senhor de tudo. Então, ele disse que era maior do que o sábado. Então, quem guarda Cristo, guarda tudo. E de todos os mandamentos, Jesus repete todos, só não o Shabat. Porque o Shabat se tornou um cavalo de batalha, se tornou um instrumento de salvação. Era por isso que tinha muitas igrejas que Paulo pregava e depois as pessoas queriam voltar para a lei. E Paulo disse, não, nós temos que entender que agora é pela graça, não é pela lei. Mas nunca a lei foi dada para salvar. As pessoas que entenderam errado. Você se lembra do jovem rico? Ele guardava todos os mandamentos, mas não era salvo. O jovem rico guardava todos os mandamentos, mas não era salvo. Tem pessoas que são restritamente religiosas, mas não são salvas. A salvação é um ato de crer pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então você tem aqui, são abreviados. Aí vem o mais interessante aqui, olha o que a Bíblia diz. Acabou de falar, e deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, ok? Tábuas de pedras. Agora vem o mais interessante aqui. Escritas pelo dedo de Deus. O que é isso aqui? Eu coloquei aqui, sem influência de Moisés. Quem vai dar as tábuas é o próprio Deus. Moisés não deu nada. Moisés não teve. Moisés, com a inteligência dele, com a formação dele, Moisés não criou nada, gente. Moisés não criou a Torá, ok? A Torá, que são os 5 livros do Pentateuco, não foram criados por Moisés. Não foram. O Bereshit, o Shemot, o Vaikra, Bamidbar, Devarim, não foram criados por Moisés. De maneira nenhuma. Quem deu foi Deus para Moisés. Deus entregou. Deus entregou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vieram diretamente de Deus. O Pentateuco é a pilastra de todo o Velho Testamento. Os 5 livros. De todo o Velho Testamento. Então é muito importante atentar para isso. Agora, quando a Bíblia diz assim, Deus, ele deu as tábuas escritas, você tem aqui uma passagem antropomórfica, né? E que diz assim, ele deu, foi escrita pelo dedo de Deus. Nós sabemos, João 4, Deus é Espírito. Então, a Bíblia ela não fala da forma de Deus. Agora, quando nós atentamos para isso, a Bíblia deixa bem claro que a palavra veio diretamente de Deus, escrita. E por que está dizendo escrita pelo dedo de Deus? Porque lá em Êxodo, quando você lê 9, 19, eu vou ler aqui para os senhores, Êxodo 9, verso 19, olha o que diz a Bíblia, 9, 19, diz assim, acompanha aí comigo, 9, 19. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo quanto tens no campo,
todo homem ou animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Então você vai ver aqui que a Bíblia diz que todas as pragas que vieram sobre o Egito, os próprios magos, os próprios feiticeiros de Faraó disseram: isso é dedo de Deus. E agora, quem dá a palavra nessa linguagem antropomórfica, atribuindo a Deus essas questões, partes humanas, então aqui Deus é quem dá a palavra. Ou seja, quem estava escrevendo, quem estava dando as escrituras era o próprio Deus. Tá certo? Isso é muito importante a gente analisar e compreender. E quando você vai para 2 Timóteo, olha o que diz a Bíblia, 2 Timóteo 3,16, ele é bem claro em dizer assim: toda a escritura divinamente inspirada, olha aí, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra, ela é inspirada para isso. Por quê que ela é útil para tudo? Porque ela foi inspirada por Deus. Quem dá é Deus. A palavra, essa palavra aqui, ela não tem influência do homem. Ela foi escrita totalmente. Deus usou os homens. Eles escreveram isso aqui, mas foi Deus que deu a palavra. Foi Deus que trouxe a palavra. Então aqui está claro, ela é útil para tudo. Você quer um conselho? Tem aqui a Bíblia. Quer uma orientação? Tem aqui a Bíblia. Quer uma profecia? Está aqui a Bíblia. É isso. E quando a gente lê, se vocês acompanharem comigo, lá em 2 Pedro, vamos lá? 2 Pedro, no capítulo 1. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Muito bem. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Vamos começar o 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, olha aí, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ok? Então essa é a palavra, guarde ela, que neste domingo você possa estar na escola dominical ou no trabalho da sua igreja, pela manhã ou à tarde, servindo a esse Deus e amando a palavra dele. Não olhe para o que os críticos dizem na internet, os liberais, os que não creem na inspiração plenária e total das Escrituras. A Bíblia é a santa palavra de Deus. E a prova é que se você se render a ela, ela vai falar o seu coração. Obrigado, Senhor, pela noite maravilhosa, pelo dia que o Senhor nos deu, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua santidade. Senhor, guia os nossos passos e abençoa teus filhos, que neste domingo todos possam cultuar a ti com alegria, com gozo na alma, e a tristeza e a opressão e a depressão e o mal possa desaparecer, para que o teu filho continue te servindo. É claro que nem a dor, nem a morte, nem a tristeza pode nos separar de ti, pois o teu amor é maior e mais forte. Mas nos dá força para seguir em frente, te amando e te servindo de todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. A irmã Raquel Salles pediu oração. A irmã dela está no Socorro 1, internada, por conta de um aneurisma. Ela é de São Mateus, Alzenir do Carmo Nascimento. Alzenir, que Deus lhe abençoe. Nós vamos orar agora. Alzenir é a irmã que está doente, tá? Pois é, Alzenir, não é isso? Alzenir. Nós vamos orar por ela, em nome de Jesus. A nossa vida está nos cuidados de Deus. E, Senhor Deus, eu quero te pedir na autoridade do nome de Jesus, intervém com a tua mão divina, com o teu poder grandioso na vida da tua filha que está naquele hospital. Te revela a ela ali e manifesta o teu poder, que não haja nenhuma sequela, que não fique nada que venha contrariar a vida dela, para que ela, Pai, possa com vida te adorar, te glorificar, exaltar o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor Deus, entra com providência, curando a tua filha e desfazendo todo o mal, toda enfermidade, toda doença. Ó Pai, na vida da tua filha, como também na vida dos demais que precisam do teu auxílio, do teu socorro, da tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.